Oi, pessoal, boa tarde. Quem fala é Fabrício Teixeira, da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas. Viemos apresentar a relação de recorrência em autômatos finitos determinísticos, né? Então, um exemplo aí de relação de recorrência aplicada aí aos autômatos finitos determinísticos, os conhecidos como os DFAs. Então, para um autômato A, né, temos aí no primeiro termo um conjunto finito de estados, né, representado aí por Q0, Q1 e Q2. Né? O segundo elemento aí desse autômato, representado aí por um conjunto finito de símbolos, né, de entrada. Né? Então, esses símbolos de entrada aí, eles podem ser 0 ou 1. Né? Então, esses símbolos aí, eles vão ser os símbolos que eles vão servir de entrada aí para esse autômato, para ele passar nesses estados aqui, né, em transição. Então, aí o terceiro elemento aí do nosso autômato é a função de transição representada por essa letra grega aí, delta. E o nosso quarto elemento aí do nosso autômato seria o nosso estado inicial, Q0. Né? O quinto elemento, né, também seria um conjunto de estados finais ou de aceitação aí desse autômato. Né? Então, esse conjunto de estados finais de aceitação aqui, representado aqui no nosso caso Q2. Né? Então, o que vamos fazer é realizar a computação, né, da função de transição estendida aqui, né, com relação aí ao nosso, partindo aí do nosso estado inicial Q0, né, e adicionando aí cada prefixo aí, símbolo da nossa string, né. Então, em cada prefixo aí W, para cada prefixo aí W, né, vamos adicionar um símbolo aí da string, tá? E o Q0 será sempre o estado anterior da nossa função. Então, começando em θ, por que começando em θ, né? Essa string, por que ela começa em θ, em delta, né? Aliás, em delta, essa letra é delta. Então, e por que ela começa em delta, né? E ela começa aqui na segunda linha, né? Porque ele só vai começar a operar, né, nessa função de transição aqui quando ele começar a ler a string. Ele não começa na primeira porque a primeira símbolo que ele lê aqui na primeira linha não é um símbolo da string, é um símbolo vazio, tá? Então vamos dar início aqui, né, para a gente poder ter um entendimento do que esse enunciado aqui nos apresenta. Então, lembrando, sempre, né, aqui o que vamos fazer é essa função de transição aqui estendida, né, com o estado inicial anterior, né, acrescentando aí um prefixo W, que é o símbolo dessa string. Tá? Então, iniciando aqui por essa função de transição estendida, temos aqui o estado inicial, né, dela, Q0. Tá? Quando eu parto desse estado inicial aqui, tá, e leio um símbolo vazio, eu continuo nesse estado inicial. Ok? Então, na segunda linha aqui, né, nós estamos com essa função de transição aqui estendida, né, ela será o Q0, né? Só que aqui ela vai começar a ler o primeiro símbolo dessa string, que é o 1. Então, assim que ela começa a ler o primeiro símbolo dessa string, nós vamos começar o nosso delta, que é o nosso delta aqui da função de transição, e aqui ele está representado, que está representada na tabela de transição. Todos os estados. Quando você parte de um estado e lê um símbolo, você chega em outro estado. Ok? Então, vamos ver aqui cada passo desse aqui. Então, aqui, quando a gente começa a ler o primeiro símbolo da nossa string, aqui, né, nós já vamos começar em delta. Então, lendo aqui o primeiro símbolo, delta, né, o Q0 daqui de dentro, que a gente vai fazer, é sempre a função anterior. Qual que é a função anterior aqui do Q0? Essa daqui, que é a primeira função que nós vimos. Então, no lugar do Q0, eu vou escrever toda essa função aqui, ó. Então, vou colocar aqui embaixo, nessa linha. Toda essa função aqui é o Q0, vírgula. Aí eu vou botar a vírgula aqui e vou manter o símbolo aqui da string que eu comecei a ler. 1, ok? Então, fecho meu parênteses. Aqui eu continuo. Delta. Então, aqui no delta,
o que seria isso daqui? Essa função anterior que nós lemos. Qual que foi o resultado dela na linha de cima? Q0. Então, no lugar dessa função, eu vou escrever o resultado dela, que é Q0. Então, eu ponho Q0 aqui. Tá? Então, fica a função de transição delta, né, vai ser o resultado da função anterior lá, Q0. Né? Então, quando eu parto desse estado aqui e leio 1, eu vou continuar em Q0. Então, como eu parto desse estado aqui, Q0, e leio 1, eu vou continuar aqui em Q0. Ok? A gente pode ver no diagrama também, quando eu parto desse estado aqui, inicial, Q0, e leio 1, eu vou continuar aqui em Q0. Tá? Então, vamos para a linha de baixo. Na linha de baixo temos aqui a função de transição estendida também, né? Tem início aqui o Q0, só que agora eu vou ler o segundo símbolo dessa string. O segundo símbolo também é 1. Então, vou repetir o primeiro símbolo, né, que nós já lemos. Então, estamos lendo agora o segundo símbolo, vem, né, na sequência, o segundo símbolo, e com isso escrevemos o nosso delta. Então, nosso delta aqui vai ser o quê? Vai ser sempre a função anterior. Qual que é a função anterior dessa linha de cima aqui? Lembra, lá na outra linha foi essa aqui. E nessa linha aqui? Vai ser essa daqui. Então, essa daqui eu vou escrever no lugar de Q0, toda essa função aqui, eu vou pegar ela e vou escrever ela aqui embaixo, ó, no lugar do Q0, e vou fazer vírgula, vírgula. O que mais? O 1, que é o símbolo que eu estou lendo agora, dessa string. Então, aqui o 1, ok? Então, eu vou fazer o delta, né? Qual que foi o resultado dessa função aqui, anterior? O resultado dela foi, seguindo aqui, ó, Q0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar dessa função aqui o Q0. Tá? Então, vírgula, vou manter o 1, fecho meu parênteses, né? Então, fico com delta, Q0, que é o meu estado inicial. Quando eu leio 1, né? Q0 como meu estado inicial. Quando eu leio 1, eu continuo em Q0. Então, aqui vai ficar Q0 novamente. Ok? Então, vamos continuar aqui na nossa função de transição estendida, né? Então, temos aí o Q0, né? E agora, a gente vai ler um terceiro símbolo da string, que é o 0. Então, continuando aqui, nós vamos ter o nosso delta, né? A nossa função anterior, né? Que é o nosso Q0, é essa daqui. Então, eu vou pegar toda ela e vou escrever no lugar de Q0. Então, vai ficar toda ela escrita aqui no lugar de Q0, vírgula. Coloco a vírgula aqui. O 0 é o nosso terceiro símbolo, então eu mantenho ele aqui, igual o nosso delta, tá? Então, o resultado da nossa função anterior, eu olho aqui, foi Q0, então o Q0 eu coloco no lugar, né, da função, porque é o resultado dela, coloco a vírgula e mantenho o 0. Aqui, então, fica o delta, partindo de Q0, quando lê 0, ele muda de estado, ele vai para Q1. Então, nós temos aqui, na função de transição, delta, tá? Quando ele parte do estado inicial, certo? E lê o 0, ele muda de estado, ele vai para Q1, ok? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Nessa linha, nossa função de transição estendida será Q0, né? E o nosso Q0 é a função anterior, então no lugar do Q0 eu vou escrever a função anterior toda, e o próximo símbolo da nossa string agora é outro 0. Então, eu vou botar a vírgula aqui, né? E vou colocar o outro 0, tá? E vai ficar delta, né? E no lugar aqui da nossa função anterior, aqui eu vou colocar o resultado dela, que foi Q1, porque ela mudou de estado, lembra? Então, vou colocar aqui o Q1, porque mudou de estado, que é o resultado da nossa função lá, e vou colocar a vírgula e manter o 0. Então, eu vou fazer o delta
partindo do estado Q1, lendo 0, ele permanece em Q1. Então, o delta, partindo do estado Q1, tá? Lendo aí o 0, permanece em Q1. Então, vamos continuar aqui, nossa função estendida aqui, né? Nossa função de transição estendida, ela está em Q0, né? Então, em Q0, aqui nós vimos que é a função anterior, então vou escrever ela aqui, no lugar de Q0, vou colocar a vírgula, e o nosso próximo símbolo aqui da string é 1. Aí eu vou colocar um 1 aqui, e delta. Aqui vou fazer o delta, e quando eu fizer o delta aqui, eu vou colocar o resultado dessa função anterior que eu obtive na linha de cima. Então, nessa função anterior, o resultado dela foi Q1. Então, eu vou colocar aqui o Q1, né? Vou pegar a vírgula e vou manter o 1. Então, aqui nessa função de transição, quando eu parto do estado 1 e leio 1, então, partindo do estado 1 e lendo 1, eu vou para Q2, eu mudo de estado. Então, Q2 aqui, ok? Então, aqui por último, nós temos a função de transição estendida aqui, Q0. Então, eu vou escrever no lugar de Q0 essa função anterior aqui. Então, escrevo todinha ela aqui, tá? Coloco a vírgula e coloco o próximo símbolo da string, que é o 0, novamente. Coloco aqui. Então, o resultado dessa função aqui anterior na linha de cima, ó, essa função aqui, o resultado dela foi Q2, tá? Então, eu coloco o Q2 aqui no lugar dessa função, tá? Vírgula aqui, e mantenho 0. Então, eu vou fazer que o delta, né, nossa função de transição aqui, quando ela parte de Q2 e lê 0, ela permanece em Q2, tá? Então, nossa função aqui de transição, quando ela parte de Q2 aqui e lê 0, ela permanece em Q2, tá? Então, a gente chega no estado final, que é o estado de aceitação desse autômato, né? Em que ele aceita essa string, né? Então, a gente pôde ver que essa relação aí de recorrência aplicada a autômatos finitos determinísticos, ela é recursiva, ela tem uma recursão, né? E que ela representa exatamente isso, que toda vez que a gente faz essa função de transição, a gente recorre a um valor de uma função anterior acrescido aí desse prefixo, de um símbolo da minha string, né? Até chegar no estado de aceitação final desse autômato. Então, seria isso. E a outra questão também é que para a gente realizar essa função de transição, a gente parte de uma base, né? E também parte de uma indução. Essa indução que é responsável também por fazer toda essa recursão aqui até chegar no estado final de aceitação desse autômato. Então, eu quis trazer esse exemplo, né, que é um exemplo aí de relação de recorrência. Claro que existem vários outros exemplos de relação de recorrência, mas foi só para título de revisão. Mas poderiam ser apresentados outros exemplos aqui, mas eu trouxe esse exemplo porque é um exemplo que está aplicado a autômatos finitos determinísticos, que é objeto aí também, que é requisito aí para o entendimento da disciplina de linguagens e compiladores, né? Então, pessoal, eu agradeço aí a atenção, muito obrigado, né? E desejo um bom sábado para todos, tá? Muito obrigado.